E é disso que eu quero falar. Como enfrentar os gigantes, para que nós possamos cumprir em nossa vida o chamado de Deus. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. E quando eu estava aqui, nosso irmão Siqueira estava orando, e na sua oração ele trouxe: Jesus, cada um desses jovens tem os seus desafios, as suas dificuldades, os seus dilemas, os seus problemas para enfrentar. Dê graça a eles. E realmente é disso que eu quero falar nessa noite. O capítulo 17, no capítulo 16, ele se resume no fato de que Samuel foi à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos como rei de Israel, porque Saul já estava num período de decadência no seu ministério, e Deus precisava escolher um homem segundo o seu coração. Saul foi rei de Israel pelo consentimento de Deus, mas não pela vontade de Deus, né? Foi a vontade permissiva de Deus, não era o sonho, não era o projeto de Deus. Mas agora Deus fala para Samuel: Samuel, eu vou agora me ter de um homem segundo o meu coração, segundo a minha vontade. E aonde ele está? Está na casa de Jessé. Vai lá escolher um dos seus filhos. Você vai lá e vai usar o álibi que você vai comer com eles. Na verdade você vai comer com eles, mas você vai ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Automaticamente, como todo ser humano, ele pensou: poxa vida, o rei de Israel, se Saul já era um homem alto, deve ser o mais bonito da família, o mais velho, o mais experiente, o mais capacitado. E quando Samuel chega ali, falou: eu vim aqui para a gente comer junto, consagrar a Deus, mas eu gostaria de que todos os seus filhos estivessem aqui. Quando o primeiro chegou, falou: poxa vida, esse camarada preenche as qualidades para ser um rei de Israel. Eu imagino que ele abaixou lá na sua mochila para pregar aquele chifre cheio de azeite. Aí Deus falou com ele: alto lá, não é esse. Mas não é esse por quê? Porque o homem vê pela aparência, mas eu olho para o coração. Eu sei o coração de cada um deles. E foram passando, cada um veio um, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Sexto. Aí Samuel olha para Jessé e pergunta: Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabaram? Falou: poxa vida, esqueci, falta o mais novo. Ele está lá trabalhando no campo e cuidando das ovelhas, é o serviço dele. Ele falou assim: então manda chamar esse rapaz, porque nós não sentaremos na mesa sem que ele chegue aqui. E quando chegou o rapaz suado, porque todo homem que Deus escolhe é um homem trabalhador. Deus não escolhe, como eu vou dizer na minha língua, um bracinho curto, né? Camarada suado, queimado no sol. E a Bíblia fala que ele era de muita aparência, um rapaz com os cabelos assim caracolados, inteligente, esperto. E Samuel olha para ele e fala: será que é esse? Deus falou: é esse. Esse é esse. Pode chamar ele e derramar um azeite sobre a cabeça dele. Aí Samuel chama e fala: olha, meu filho, você está aqui. Deus está te escolhendo e te levantando como rei de Israel. Ele dobra o joelho. Samuel pega aquele chifre cheio de azeite, e ao derramar sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz assim: olha, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, olha, quer dizer que ele era controlado pelo Espírito Santo. Ele era agora possuído pelo Espírito. Quem dirigia a vida daquele garoto era o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, Deus começa a trabalhar na vida dele, para que ele alcance a posição de rei de Israel. Não foi poucos dias, foram muitos anos, alguns anos. Tem um ditado que diz assim: que o apressado, ele come cru, né? E Davi não se apressou. Davi não tentou usar de subterfúgio nem politicagem para ser o rei de Israel. Ele ficou na vontade de Deus, ele ficou servindo a Deus, ele ficou sendo fiel aos seus pais. E no capítulo de número 17, Davi sai do anonimato agora para ser uma pessoa pública, para cair na boca do povo, porque quem exalta é Deus que exalta, é Deus que coloca na posição, é Deus que cria situações, é Deus que tem os seus mecanismos para te honrar, para colocar no lugar que Ele sonhou, projetou, planejou para a tua vida. Saiba de uma coisa: a tua vida está na mão de Deus, e Deus agora está te preparando como um guerreiro para derrubar gigantes, para que você possa conquistar os seus objetivos. Você pode louvar a Deus por isso? Glorificar o nome do Senhor. Acontece
Sabe, queridos, que eu queria dizer para vocês que todos nós, como Davi, temos obstáculos que para os nossos olhos são os nossos gigantes. Temos os nossos dilemas que nós enfrentamos, que está diante de nós, talvez impedindo-nos que alcancemos os nossos objetivos. Para um é a vida econômica, para outro é uma faculdade que ele precisa conquistar, para outro é a família, para outro é a dificuldade de se projetar na sociedade, para outros são os amigos, a outra é a dificuldade da carne, lutar pelos desejos da carne e vencê-los. Outro seu grande desafio é ter uma intimidade com Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Quando todas essas possibilidades parecem, irmãos, difíceis em nossas vidas, e eu quero falar com você nesta noite. Eu quero dizer para você, né, que Deus é o Deus que te capacita para derrubar esses gigantes. A nação de Israel foi uma nação que sempre teve problemas com os gigantes. Desde quando saíram do Egito, e não foi um tempo muito grande, eles chegaram na divisa das terras para adentrar na terra de Canaã. E Moisés levanta alguns espias, e esses espias vão espionar a terra e traz um relatório. Falou: olha, realmente a terra é fantástica, a terra produz frutos maravilhosos, cidades de grande muro, mas um problema que tem naquela cidade, qual é? Gigante. Gigantes eram coisas terríveis. A terra era boa, mas era habitada por muitos gigantes. Que coisa terrível. Ela, em Número capítulo 13, versículo 33, diz que eles estavam aterrorizados com os gigantes que viram. Falou: olha, nós somos como gafanhotos na frente deles. Somos ninguém, somos seres impotentes, nada significamos diante desses gigantes. Sabe, irmãos, eu marquei assim: o problema não é como nós vemos os gigantes, mas sim como nos vemos ao depararmos com o gigante. Não é a maneira que você vê o gigante, nem a maneira como você se vê. Aí está o problema. Se você é aquele que acredita, como disse o apóstolo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai ser um vencedor. Mas se você correr com medo, ficar medroso, temer, você não vai chegar a objetivo nenhum. Eu quero falar com você esta noite acerca disso. 38 anos se passaram, quando Moisés viu que aquela geração não tinha condição para enfrentar aqueles gigantes. Eles estavam com medo, apavorados. Vamos voltar para trás. E andaram pelo deserto por mais 38 anos, e todos morreram no deserto. Aquela geração que saiu lá do Egito. Agora, 38 anos após, eles estão no mesmo lugar, ali para entrar na terra. E Moisés, em Deuteronômio capítulo 9, versículo 12, ele traz o assunto do gigante. Olha, nós vamos entrar na terra, só que tem uma coisa: lá tem gigante, e vocês precisam enfrentar. A geração passada correu, se acovardou, mas agora não tem jeito, vocês vão ter que enfrentar. Sabe, queridos, que a palavra de Deus me ensina? Existem desafios que você tem que resolvê-los hoje. Talvez você tenha que resolvê-los hoje porque o seu pai e a sua mãe não resolveram, e você não pode delegar isso a outra geração que virá. O dia do desafio para a tua vida é agora, é hoje. Deus te chamou aqui não foi por uma mera casualidade. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Deus te chama aqui essa noite para uma convocação, chamando para um novo desafio na vida, uma nova perspectiva, um novo sonho. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida e vai tornar em uma pessoa totalmente diferente essa noite. Você pode acreditar nisso? Que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar essa noite? Quantos creem nisso? Eu já posso sentir a presença dele aqui nesse lugar essa noite. Glorificado é o nome do Senhor. Não delegue aos outros aquilo que você precisa resolver. Não culpe os outros. É hora de você tomar a sua posição e enfrentar os seus próprios gigantes que assolam a sua vida.
Quem é que crê que Deus está falando aqui essa noite? Glorificado é o nome do Senhor. Eu estou falando com jovens que estão enfrentando gigantes, desafios, e todos nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Eu tenho os meus, pastor Ézer tem os deles, nosso irmão Siqueira tem os deles, nossos irmãos, o irmão Josias, todos nós temos os nossos gigantes, que parece que são imbatíveis. Você vai sair com nova perspectiva essa noite daqui. Você vai sair daqui com um novo pensamento. Sabe de uma coisa? Eu tenho um recado para te dar, que esse gigante que você está enfrentando, ele pode ser derrotado. Acho que você não entendeu o que eu disse. Esse gigante que você está enfrentando, ele pode ser derrotado.